A Bíblia rebaixa a mulher? Primeira parte. Evangelho de Lucas capítulo 8. Comentário de Emaro Persona. Muitos cristãos hoje não entendem a Bíblia. Infelizmente é assim. E costumam comparar todas as coisas pela cultura da época, pelos costumes. E aí acreditam que a Bíblia seja repressora no que diz respeito à mulher. Que a Bíblia é machista, que a mulher é subestimada, que a mulher é oprimida. E qualquer pessoa que conheça a palavra de Deus sabe como Deus usou mulheres em toda a Bíblia. Nós conhecemos, por exemplo, só para citar uma, a história de Esther. Nós conhecemos a história de Ruth. Nós conhecemos histórias de rainhas, de mães rainhas, né? Que eram o esteio dos seus filhos que foram reis. Nós vemos que o Salvador não poderia ter vindo ao mundo através de um homem, mas Deus usou uma mulher para trazer o Salvador ao mundo, Maria. E em muitas passagens o Espírito Santo faz questão de frisar as mulheres que seguiam o Senhor Jesus e depois as mulheres que estavam reunidas em Atos capítulo 1, no cenáculo, junto com os irmãos e com os apóstolos. Quando nós pensamos na igreja de Filipo, da carta aos Filipenses, nós nos lembramos que essa igreja, essa assembleia, provavelmente começou na casa de uma mulher, de Lídia, que se converteu, que ouviu a palavra de Paulo, se converteu, foi batizada ela e a sua casa, e recebia os irmãos na sua própria casa. Nós conhecemos a história de Priscila e Áquila, na qual Priscila é colocada antes de Áquila, na hora de instruir Apolo nos caminhos mais corretos do Senhor, da palavra de Deus, provavelmente porque Priscila conhecia melhor até a palavra de Deus do que Áquila. Então nós vemos a mulher sendo, em várias circunstâncias, valorizada na palavra de Deus. E aqui nós vemos aquele que era capaz de alimentar uma multidão, que era capaz de multiplicar pães e peixes, ele se sujeita a ser alimentado por mulheres. No versículo, ou ser sustentado aqui por essas mulheres. No versículo 2 do nosso capítulo, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Estas seguiam o Senhor, e estas o serviam com as suas fazendas, com seus bens, não para receberem algo em troca, mas como fruto de corações gratos pelo que ele tinha feito por elas. E nós vemos que eram mulheres, algumas aqui de classe nobre, inclusive uma era a mulher do procurador de Herodes, ou seja, era do próprio governo ali, que acompanhava o Senhor Jesus. Outra era Maria Madalena, que uma vez eu pregando o evangelho aqui, eu falei que ela era prostituta, né? E aí um irmão me corrigiu, que em nenhum lugar na Bíblia fala que Maria Madalena fosse prostituta. Isso é uma história que surgiu provavelmente no catolicismo, mas só é dito que ela tinha sido libertada de 7 demônios, que é isso que fala aqui dela. Então esse era o Senhor que quis, ele teve o desejo de usar para anunciar a sua ressurreição uma mulher, que foi a Maria Madalena, que ele vai para os meus irmãos, né, avisa, e ela então anuncia a ressurreição. A primeira pessoa a testemunhar da ressurreição do Senhor e anunciar a ressurreição do Senhor foi uma mulher.
E quando nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem, muitos pensam, aí, ó, tá vendo? Então, mas quem falou que a mulher está sendo rebaixada? Não, a mulher está sendo protegida. A mulher estava sendo protegida porque Deus, no princípio, ele viu que a mulher deu ouvidos para Satanás e ele colocou inimizade, ele criou uma inimizade entre o diabo e a mulher, para que ela não mais ficasse amiga do diabo. E por causa dessa inimizade, Satanás sempre quis atacar a mulher. Sempre ele quis. Ele sabia que dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, então a mulher sempre foi o alvo preferido de Satanás. Ela está na lista, em primeiro lugar, quando Satanás quer causar algum dano, ele vai começar atacando a mulher. E aí Deus, então, criou essa proteção até para a mulher, para ela não deixar que ela fosse enganada novamente, então que ela não ensinasse. Era uma forma de guardá-la, de trazer o erro, porque uma vez aconteceu. Então Deus tem um grande apreço e certamente não poderia ser diferente ao respeito do nosso Senhor Jesus. Outro dia eu estava meditando, a gente costuma falar que o casamento foi instituído no Jardim do Éden, quando Deus tirou da costela de Adão, tirou uma costela de Adão, tirou do seu lado, da proximidade do seu coração, uma companheira para Adão. Mas eu estava pensando que provavelmente não seja totalmente correto nós dizermos que o casamento, o matrimônio tenha sido criado no Éden. Obviamente o primeiro caso de um homem e uma mulher, de um casal, está no Éden. Mas a concepção do matrimônio é anterior ao Éden. É na própria eternidade, quando Deus quis uma esposa para o seu filho. Já nos desígnios eternos de Deus, já tinha uma mulher, que seria a igreja, que iria desposar o seu filho Jesus. Então nós vemos que ele já tinha, antes de todas as coisas, dado esse privilégio, não é, de seu filho ter uma companheira. Tem uma passagem muito interessante em Gênesis capítulo 21, na história de Abraão, Sara e Isaac. Ao falar de Isaac, no capítulo 21 de Gênesis, versículo 8, diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, que era aquela concubina de Abraão, que Sara tinha dado a Abraão para gerar um filho, porque Sara era estéril, mas o menino cresceu e então viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que era Ismael, que essa tinha dado a Abraão, zombava. Então nós tínhamos ali agora Sara com o seu filho Isaque, Agar com o seu filho Ismael, e Ismael zombando de Isaque, que era o herdeiro por direito de Abraão. E disse Sara a Abraão no versículo 10, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E o versículo 11, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E aqui Abraão estava sendo politicamente correto, né? Vamos chamar assim. Porque, poxa, vai despedir então Agar com Ismael? Que coisa feia. Mas o versículo 12, nós vemos que Deus tinha outros planos. E Abraão não estava em sintonia com o pensamento de Deus, mas Sara parecia estar. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente.
para alguém que fala que a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá voz à mulher, nós vemos Deus dizendo para Abraão escutar a mulher dele. Porque nesse momento Abraão não estava com os mesmos pensamentos de Deus. E obviamente Deus ia cuidar de Isaac também, ia cuidar de Agar, mas dentro do seu plano completo, aliás, de Ismael, né? Deus ia cuidar de Ismael, que era o filho de Agar, mas dentro na amplitude do seu plano, do plano de Deus, era Isaac que teria a herança. O filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac, Sara fala. E Deus fala, Abraão, escuta a sua mulher. Escuta a sua mulher. Ela está certa. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.